Mensagem número 74, Nossa Cruz, baseada numa passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, onde Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Emmanuel comenta: ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a afeição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo enquistante e tomar a nossa cruz. Então veja, pessoal, que essa passagem do Evangelho, ou nessa passagem do Evangelho, Jesus toca no ponto dos nossos débitos kármicos, dos nossos débitos com a lei de justiça divina, né? Porque a cruz, ela representa isso, ela representa os débitos, ou seja, as consequências dos erros que cometemos ao longo das nossas inúmeras reencarnações, bem como também as nossas imperfeições, porque as nossas imperfeições também são uma cruz, né? Na medida em que as nossas imperfeições nos causam sofrimento e nos causam aflição. Então, podemos citar como exemplo a imperfeição do apego, que nos causa o sofrimento da perda, a imperfeição da raiva ou da aversão, né, que nos causa o medo daquilo que nos desagrada, né? Podemos ainda citar a imperfeição da carência, que nos faz sentir como se algo sempre estivesse nos faltando. A carência, ela faz com que a gente viva num clima de permanente insatisfatoriedade, sempre correndo atrás de algo que nós achamos que vai resolver o problema da nossa felicidade. Então a carência, ela faz inclusive, ela alimenta inclusive uma outra imperfeição muito comum a nós, né, espíritos encarnados na Terra, que é a ganância, né? Então nós estamos sempre na ganância de adquirir mais alguma coisa, porque como estamos insatisfeitos, estamos sempre precisando de algo. Então, a nossa cruz é isso, né? A consequência dos nossos erros passados, que constituem os nossos débitos espirituais, e as imperfeições que ainda carregamos dentro de nós e que geram em nossa mente e em nossos corações as aflições e o sofrimento. Agora, para o praticante espiritual, qual é a maneira lúcida de lidar com essa cruz, ou seja, de lidar com as consequências de atos negativos do passado e com as nossas imperfeições? Aí Emmanuel começa a elucidar, a iluminar esse caminho, dizendo que a gente deve começar por não nos queixarmos inutilmente, porque não adianta reclamarmos daquilo que nós conhecemos como destino, porque a própria palavra destino, ela já diz tudo. Nós só recebemos aquilo que está destinado pela sabedoria divina para nós. Deus destinou
a todas essas características que envolvem a nossa vida encarnada como exatamente aqueles elementos dos quais nós precisamos para progredir, para evoluir espiritualmente. Então nós não temos do que nos queixar, muito pelo contrário, nós temos que agradecer todas essas circunstâncias que nos envolvem, circunstâncias familiares, circunstâncias sociais, circunstâncias de trabalho, amigos, inimigos, né? Aqueles que nos agradam, aqueles que nos desagradam, tudo à nossa volta é como um palco montado e pronto para que nós o aproveitemos em prol do nosso aprendizado. Por isso é que Emmanuel, quando segue no texto, ele vai dizer: a dor é processo, a perfeição é fim. Então nós estamos num processo de aprendizado. Não adianta reclamarmos da dor, porque tanto a dor, ou tanto as dores quanto os prazeres da vida, eles aparecem no nosso caminho sempre como lições espirituais, nos desafiando a crescer como seres mais compassivos, a crescer como seres mais amorosos, né? E é isso que Emmanuel chama aqui como caminheiros da evolução ou da redenção. Somos isso, pessoal, somos caminheiros, estamos a caminho da redenção, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Então, precisamos cultivar intensamente a paciência, que é a habilidade de aproveitar o tempo a nosso benefício, de aproveitar o tempo e tudo aquilo que ocorre no transcorrer do tempo como sementes de luz a iluminar a direção para a qual devemos dirigir nossos pensamentos, nossas emoções e nossas ações, de modo a nos aproximarmos cada vez mais rapidamente dessa perfeição espiritual que tanto almejamos e que é a única forma de conquistarmos definitivamente a felicidade genuína. Para isso, Emmanuel já diz que devemos cada qual nos conformar com a nossa cruz. O que significa isso? Significa desenvolvermos uma aceitação das nossas condições atuais. Precisamos aceitar nossas condições atuais para, trabalhando de espírito leve e aberto, acolhendo tudo aquilo que nos acontece, podermos fazer o melhor nas condições que temos para amanhã, quando tivermos condições melhores, fazermos melhor ainda. É isso que nós temos que entender, que tudo aquilo que hoje praticarmos como bem, tudo aquilo que hoje praticarmos como purificação espiritual, significará uma melhora das nossas condições, significará um degrau a mais na escada da evolução e significará, portanto, que no futuro estaremos mais hábeis, estaremos mais prontos para dar passos ainda mais largos nesse caminho da verdade e da vida que Jesus nos legou, né? E aí Emmanuel esclarece que nós não devemos nos comparar, não devemos fazer comparações uns com os outros, porque embora todos nós encarnados na Terra estejamos ainda no estágio das provas e das expiações, existem aqueles que já avançaram um pouco mais e existem aqueles que ainda estão mais complicados, né? Mais enroscados no caminho da evolução espiritual. O que nos cabe fazer? Não invejar aqueles que já conseguiram ir além do ponto aonde chegamos, como também não devemos negar assistência àqueles que ainda se encontram no nível evolutivo inferior ao nosso. Muito pelo contrário, devemos aprender com aqueles que estão à nossa frente e devemos estender as mãos compassivamente, exercitando a caridade para aqueles que ainda têm uma visão mais estreita do que a nossa, do que aqueles que ainda têm pontos de vista mais rígidos do que os nossos, né? É por isso que Emmanuel vai destacar também, na mensagem, a importância de adquirirmos consciência da nossa própria responsabilidade. O que é a responsabilidade? Responsabilidade, ou seja, a habilidade de dar respostas adequadas às circunstâncias que nos envolvem.
E as respostas adequadas, elas devem ser sempre pautadas pelos princípios universais da compaixão, da equanimidade, da bondade amorosa e da alegria altruísta, né? Daquela alegria que se sente feliz em ver que o outro está avançando, em ver que o outro está sendo beneficiado, em ver que o outro está superando as suas aflições. Então, esses são os parâmetros da qualidade da nossa consciência, da nossa própria responsabilidade, né? Estaremos mais conscientes dessa nossa própria responsabilidade quanto mais estivermos nos alegrando, quanto mais estivermos nos felicitando com a felicidade de todos aqueles que nos cercam e até mesmo daqueles que convivem conosco no planeta ou até fora dele, no mundo invisível, à distância. É interessante a esse respeito a gente também destacar essa expressão que Emmanuel utiliza, né? Essa palavra, na verdade, uma palavra composta que ele utiliza, dizendo que nós não devemos nos comportar como seres semi-racionais. Porque isso é um problema, não é, pessoal? Nós somos seres humanos, portanto somos, pelo menos até onde saibamos, os únicos seres racionais que habitam este planeta. Porém, a gente muitas vezes tem atitudes, sobretudo quando temos acessos de raiva, né? São atitudes que muitas vezes parecem estar abaixo até do nível dos animais irracionais, né? Porque em acessos de fúria e de raiva, muitas vezes a gente faz coisas que nem os animais mais ferozes fazem. Então Emmanuel chama a atenção, né, para esse conceito, né, da semi-racionalidade, dizendo que se nós não o ultrapassarmos, se nós não o superarmos, nós vamos só amontoar problemas em cima de problemas, tanto nesta encarnação quanto em vidas futuras. Precisamos estar muito atentos para usarmos a nossa racionalidade humana iluminada pelas bênçãos da espiritualidade superior. Porque o grande problema de hoje, sobretudo, da nossa sociedade contemporânea, é que a racionalidade, hoje muito desenvolvida, não está iluminada pelos princípios espirituais. Aí ela se torna uma racionalidade trevosa, uma racionalidade obscura que Emmanuel está chamando aqui de semi-racionalidade. E aí é aquela história, né, de que, inclusive, Jesus fala no Evangelho, quando ele diz: se a tua mão for motivo de escândalo, é melhor que você não a tivesse, é melhor cortá-la e jogá-la fora. O que ele quer dizer com isso? Que é melhor a gente não ter uma habilidade do que termos essa habilidade e a usarmos para gerar malefícios para nós mesmos e para o nosso próximo. Porque, por exemplo, se nós tivermos a habilidade da inteligência, o carisma da comunicação e usarmos isso para convencer populações, povos ou até mesmo as massas a praticarem atos de violência, né, a praticarem atos que só complicam o espírito diante da justiça divina, nós estaremos criando um karma pesadíssimo para nós. Muito mais pesado do que se não tivéssemos essas habilidades. Porque quem não tem carisma, quando quer fazer o mal, consegue fazê-lo, mas o faz em menores proporções. Mas se a gente observar alguns exemplos históricos, né, e o que mais talvez chame a atenção na nossa história recente seja o exemplo de Hitler na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Hitler era um ser carismático, Hitler era um ser disciplinado, Hitler era um herói de guerra, um homem corajoso, então um homem cheio de virtudes, mas canalizou todas essas virtudes para convencer o povo alemão a participar de uma guerra que matou milhões e milhões de pessoas. Então imaginemos o karma que esse espírito que encarnou na década ali no início do século passado, né,
com essas qualidades, com a personalidade de Hitler, imaginemos o karma negativo que esse espírito criou para si mesmo, utilizando virtudes e faculdades que já havia desenvolvido em vidas anteriores para a prática do mal. Ele criou uma série de negatividades, uma série de débitos que lhe custarão muitas e muitas eras para serem purificados. Então precisamos cuidar disso, pessoal. Precisamos atentar para como estamos usando as habilidades com as quais nascemos nesta vida, porque nós nascemos com essas habilidades para iluminarmos o nosso caminho e o caminho do nosso próximo. Vamos ter isso muito claro, porque esse é o princípio que deve reger a nossa vida encarnada na Terra, né? E aí, Emmanuel, quando caminha ali para a conclusão da sua mensagem, né, ele esclarece, primeiro, que no nosso círculo carnal, ou seja, nesse nosso plano denso, nesse nosso plano físico, nesse nosso plano de seres encarnados, a cruz pode se manifestar sob a forma de uma dificuldade orgânica, de um degrau social, né? Muitas vezes a pessoa nasce em condições sociais muito degradantes, né? Em lugares de muita dificuldade, onde falta tudo, né? Então a cruz pode se manifestar também através do degrau social ou até do parente infeliz, né? Que é muito comum hoje nós vermos que no seio das famílias sempre tem aqueles parentes que são extremamente desafiadores, que são portadores de desequilíbrios, né? De desequilíbrios emocionais, de desequilíbrios espirituais, mentais, que causam, que literalmente infernizam a vida muitas vezes de seus familiares e que são também uma manifestação da cruz daqueles que têm que com eles conviver no plano carnal, né? E Emmanuel esclarece que no plano espiritual a cruz se manifesta como a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Então vejam que no plano espiritual, e isso é muito comum na literatura espírita, nós vemos isso descrito por espíritos desencarnados, que dizem que seu grande sofrimento é quando eles, ao desencarnarem, olham para trás e percebem que perderam a oportunidade de corrigir uma série de defeitos íntimos, de purificar uma série de imperfeições, e sentem uma vergonha incalculável, né? Uma vergonha que os deixa tristes, que os deixa deprimidos por um longo período, até que eles consigam, numa colônia espiritual, se recuperar, né, desse baque, né, dessa culpa não expiada, né, desse débito não pago, e se preparem para um novo renascimento, onde possam aproveitar melhor a oportunidade da encarnação, né? E aí Emmanuel conclui a mensagem nos dizendo que nós devemos ter coragem para seguir Jesus em nosso anseio de ressurreição e vitória. Aí a gente pode se perguntar, por que será que Emmanuel nos recomenda ter coragem? Né? Os preceitos evangélicos são tão bonitos, são tão belos, será que precisa coragem para segui-los? Mas é fácil entender isso se nós levarmos em conta o contexto em que nós vivemos hoje, né? O contexto de uma sociedade capitalista egocêntrica, voltada para o lucro, né? Voltada para uma economia de mercado onde é cada um por si, Deus por todos, ou seja, é o que inclusive é chamado de livre concorrência, como se estivessem uns competindo com os outros, e na verdade estão, né? É um ambiente de competição. Então não é fácil nós seguirmos os preceitos de Jesus, de compaixão, por exemplo, de abnegação, de desinteresse, de negação de si mesmo, né? Numa sociedade que é altamente individualista. Isso é nadar literalmente contra a corrente. Então é por isso que Emmanuel nos alerta que é preciso coragem para se conseguir vivenciar os preceitos de Jesus dentro de um mundo ainda tão avesso aos ensinamentos evangélicos, né? Só que Emmanuel diz, né, no final, né, ele nos dá uma fórmula no final para a gente enfrentar essa situação, dizendo para que não nos esqueçamos de que o ponto importante vou usar aqui as próprias palavras de Emmanuel, olvidar o egoísmo enquistante.
e tomar a nossa cruz. Ou seja, esquecer o egoísmo, transcender as preocupações mundanas, ser forte diante da crítica e não ter uma fraqueza de espírito que necessite de elogio para manter o bom ânimo. Que a nossa necessidade, que o nosso bom ânimo possa ser mantido simplesmente pela nossa consciência do dever cumprido, sem necessidade de elogios, sem necessidade de prazer, sem necessidade de fugir da dor, sem necessidade de ser reconhecido, porque muitas vezes o praticante dos ensinamentos espirituais, ele não só não é reconhecido, como ele é criticado pela sua prática espiritual por não se enquadrar dentro dos padrões que o mundo competitivo de hoje recomenda. Então, aqui Emmanuel é muito claro e é muito direto. Esquecer o egoísmo enquistante. Enquistante quer dizer que enrijece, que endurece. Então, o que Emmanuel está nos dizendo é que ao abandonarmos o nosso egocentrismo ou a trabalharmos para diminuir o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo, nós estaremos suavizando, o nosso coração, estaremos tornando a nossa mente mais maleável e, consequentemente, estaremos desenvolvendo um espírito de aceitação cada vez mais amplo e cada vez mais capaz de tomar a nossa cruz, ou seja, de reconhecer nossas verdadeiras necessidades espirituais, acolhê-las, abraçá-las e com elas crescer e com elas nos tornarmos melhores a cada dia.